Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom estarmos na casa do Senhor. E hoje o tema mais ainda, né? Porque nós estamos durante esse mês estudando promessas de Deus. E nessa noite a promessa é que Deus sempre é bom. Deus sempre é bom conosco. E nós esperamos que você possa entender acerca dessa bondade de Deus ao longo de todo o estudo que estaremos ministrando. Certamente você já deve ter ouvido aquela expressão: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essa é uma frase popular, usada por pastores, ministros de louvor e os irmãos em geral. E quando nós declaramos que Deus é bom, é aquilo que lhe é inerente mesmo, é uma característica que lhe é própria. É isso que o seu nome revela, a sua bondade. Deus, Ele é soberano em todas as circunstâncias, e quando Ele proclamou, e quando Ele proclama a cada dia acerca da sua criação, ainda lá no livro de Gênesis, a cada dia, ao final do dia, Ele diz que aquilo que Ele fez é bom. Deus propositalmente traz cada vida humana à existência na terra, destinada a boas obras para trazer glória e honra a Deus. Então a sua vinda, a sua salvação tem um propósito maior, que é exatamente a glória de Deus. E tudo isso acontece pela bondade do Senhor na sua vida. É por isso que o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. A bondade de Deus, queridos, é um atributo do seu caráter imutável. É por isso que toda boa dádiva, ou seja, tudo de bom, emana de Deus. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se Tiago falou que o caráter de Deus é imutável, agora o apóstolo João está dizendo que não há em Deus nenhuma mudança, nada de pecado, nada de mal. É Ele que nos permite suportar as consequências da desobediência, desde o primeiro casal até nós, porque nós continuamos pecando. Mas Deus nos dá forças para vencer as dores e os sofrimentos que são decorrentes do pecado e por vivermos nesse mundo corrompido. Deus não pode ser nada além de quem Ele é, e Ele é bom, e Ele manifesta a sua bondade em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículos 3 a 8, diz: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que não é obra nossa, é tudo de Deus, e foi através da bondade de Deus alcançando a cada um de nós. Ou seja, a bondade de Deus, queridos, está presente em todos os livros da Bíblia Sagrada, porque o Senhor desde Gênesis revela a sua bondade ao criar todas as coisas e dizer: isso que foi criado é bom. Mas vai até Apocalipse, quando o Senhor fala que há uma promessa de novos céus e nova terra, e isso é bom para a igreja do Senhor. Deus é misericordioso, Deus sempre Ele é bom. Talvez isso tenha se tornado até mesmo um clichê, né? Uma frase de efeito, mas eu quero te dizer nessa noite, que isso não é só um jargão que possa ser proferido por um pregador. Não, na verdade, Deus, Ele é bom, e em meio ao caos e à dor, neste mundo caído, neste mundo povoado pela violência, pela maldade do coração do homem, Deus sempre foi, sempre será bom.
a sua bondade é um dos seus atributos fundamentais. Mas aí alguém poderia perguntar: pastor, eu sei o que quer dizer bom, mas biblicamente, qual é o sentido de nós declararmos que Deus é bom? Em nossos dias, para muitos, a bondade de Deus é entendida como um Deus sendo um avô simpático no céu. Alguém que está sempre pronto a apoiar cada atitude nossa, distribuindo bênçãos e coisas boas para os seus filhos. Às vezes, alguns têm essa ideia de que Deus é um paizão ou um avôzão que está no céu sempre só para abençoar, independente dos erros e pecados que venhamos a cometer. Nós projetamos essa ideia distorcida acerca da bondade de Deus, ao invés de permitir que as Escrituras definam o que significa Deus. Nós temos, na verdade, sofrido a influência do humanismo. E aí a ideia que passamos é que Deus é esse paizão, que não vai condenar ninguém, que as pessoas poderão continuar vivendo de forma desregrada, que elas poderão continuar mergulhadas no pecado, que Deus vai fazer vista grossa, não vai se importar com nada. Deus não vai condenar ninguém. Essa história de Deus mandar para o inferno, isso é coisa da Idade Média, diriam alguns. Mas amados, quando nós vamos às Escrituras, nós percebemos que assim como Deus é bondade, assim como Deus é amor, assim como Deus é misericórdia, Deus também é justiça. Deus também traz juízo. E é por isso que nós, enquanto igreja, precisamos ter essa consciência, tanto para nós mesmos, para vivermos uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra, mas também para testemunharmos ao mundo, para que as pessoas possam encarar a sua vida e possam desejar uma mudança. Queridos, hoje nós precisamos entender o que é a bondade de Deus, mas a partir da perspectiva bíblica, não a bondade de Deus segundo o que corre nas mensagens rápidas de WhatsApp ou de Facebook, não, mas o que é que a Bíblia diz acerca da bondade de Deus? E a primeira coisa que nós apresentamos ou aprendemos acerca da bondade de Deus é que o Deus bíblico é um Deus bom no sentido moral, ou seja, Ele é perfeitamente bom e justo, e não há maldade nem pecado nele. O Salmo 92, verso 15 diz assim: Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O nosso Deus é um Deus justo, e o fato dele lançar os pecadores no inferno não é injustiça de Deus, pelo contrário, é a justiça dele, porque se assim não o fizesse, o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário não teria valor nenhum, mas porque ele veio a este mundo reconciliar a humanidade com o Senhor, é que nós precisamos olhar para a cruz e saber que na cruz, em Cristo, nós temos cura, nós temos libertação, nós temos salvação. É por isso que Deus é um Deus justo. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 3, diz que todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, e assim como ele é puro, ou seja, assim como Jesus é puro, assim como Deus é puro, nós também devemos nos purificar. Mas não somente isso, diz aqui: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, o sentido bíblico de bondade de Deus é um sentido do que está voltado para a moral, para o zelo, para o cuidado de Deus, e ele faz isso diante de homens pecadores, mesmo ele sendo santo. Deus não pode, querido, ser injusto e perder, por exemplo, a paciência, abrigar amargura, inveja, mentir ou trapacear. Moisés, lá em Números, capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Essa talvez seja a característica de muitos. Quantas vezes nós não prometemos fidelidade no altar, no nosso compromisso com o nosso cônjuge, e não o traímos?
Quantas vezes nós não falhamos no nosso emprego ao dizer que iríamos cumprir nosso horário de trabalho e nos negamos a fazê-lo? Ou na escola, de dizer que íamos estudar, aprender aquele conteúdo e no dia da prova colamos para tirar boas notas? Quantas vezes, diante de um problema qualquer, nós buscamos a solução mais fácil, mais rápida, mesmo que a errada? Mas Deus não age assim. A ação de Deus é sempre moralmente correta, e isso nos difere de Deus. Deus não tem pecado, Deus não comete injustiça. O Deus da Bíblia é imaculadamente bom e cheio de integridade. Ele não pode fazer o mal, ele não pode nem mesmo desejar fazer o mal. É diferente de nós. Nós não apenas desejamos o mal, às vezes nós fazemos o mal. E eu não estou me referindo a tirar a vida de alguém, por exemplo. Não, às vezes dentro de casa, no trato com alguém da nossa família. Precisamos, queridos, entender que o nosso Deus é um Deus que não viola a sua própria natureza, a sua própria santidade. A sua disposição e as suas ações são sempre perfeitamente boas e apropriadas. Aquilo que Deus faz é sempre bom. Aí você poderia dizer: pastor, mas e o pecado? Não foi Deus que criou o pecado. O pecado foi desenvolvido no coração do próprio homem. Queridos, nós não podemos imputar a Deus, colocar na conta de Deus aquilo que é da nossa responsabilidade. Precisamos saber quando erramos e voltarmos para o Senhor. É por isso que lá em João, na sua primeira carta, ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é necessário um coração contrito e quebrantado, é necessário arrependimento, é necessário confissão de pecados, e aí o Senhor nos perdoa. O problema é que nós queremos e vivemos numa geração de flecha, onde as coisas acontecem num piscar de olhos, e aí a gente simplesmente diz: Senhor, perdoa os meus pecados, e de imediato volta a cometer os mesmos erros. E a gente coloca na conta de Deus a responsabilidade de perdoar, quando nem arrependimento houve da nossa parte. Precisamos lutar contra o pecado. Nós experimentamos, queridos, nos nossos dias, na nossa vida, raios da glória de Deus e vislumbres dos céus diariamente. São exibições deslumbrantes, como por exemplo, o nascer e o pôr do sol. São as montanhas majestosas, os vastos oceanos, o som e o cheiro da chuva, flores delicadas, animais. Tudo isso, querido, é um vislumbre da majestade e da bondade de Deus. Nós experimentamos a bênção de bebês recém-nascidos, com dedinhos das mãos e dos pés pequenos, perfeitos. Nós nos alegramos com o riso e o brilho dos olhos de uma criança, como também do amor sacrificial dos pais pelos seus filhos, o seu amor, o seu cuidado, e também da aliança entre o marido e a esposa, que sobem ao altar e assumem o compromisso de estarem juntos, viverem na presença do Senhor. Desde jovens, queridos, nós somos atraídos pela bondade de Deus, porque nós conhecemos um Deus bondoso. Nem sempre nós temos um coração grato. Às vezes nós vivemos como que numa rotina autômata, nós não percebemos o que está ao nosso redor. É certo que quando a gente vai fazer uma viagem, como por exemplo vai se subir a serra, a gente fica deslumbrado com a beleza da natureza. Quantas vezes, quando a gente talvez ia ao sertão, e aquela noite sem energia, e a gente via o brilho das estrelas, as luzes dos postes das grandes cidades ofuscam a gente ver a majestade de Deus, mas você não precisa estender o olhar para tão longe, basta você olhar para a pessoa que está do seu lado e saber que é um ato da bondade de Deus. Foi Deus que fez essa pessoa de tal forma tão perfeita, com todo cuidado, para que ela pudesse ser seu cônjuge, seu filho, seu pai, seu irmão, Cristo. Mas em segundo lugar, frequentemente nós vemos nas Escrituras também, além da bondade de Deus ser algo relacionado à sua moral, a bondade de Deus também está
inseparável do seu amor. Lá no Salmo 106, verso 1, o salmista afirma: louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Bondade e amor de Deus estão imbricados, entrelaçados, um está com o outro. A maior demonstração da bondade e do amor de Deus é encontrada na obra de redenção, quando Deus envia o seu Filho num ato de bondade, de amor, para morrer no seu lugar e no meu lugar. Ali Ele demonstra todo o seu amor e toda a sua bondade para com a humanidade. Era para cada um de nós, era para que todos os homens pudessem se lançar aos pés do Senhor e dizer: obrigado, meu Deus. Mas como o homem tem o coração endurecido, como as pessoas se afastam de Deus, mas não apenas aquelas que estão no mundão, mas infelizmente muitos que já estiveram conosco, pessoas amigas que caminharam ao nosso lado, que estiveram na casa do Senhor, adorando, cantando, ouvindo as ministrações, participando da ceia, mas que em determinado momento simplesmente voltaram-se para o mundo. E Deus continua demonstrando o seu amor, porque como pai, aguarda a volta do filho pródigo. O salmista no Salmo 145, versos 8 e 9 declara: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Queridos, Deus é bom para todos, indiscriminadamente. Ele faz chover sobre justos e injustos. A bênção de Deus, a graça comum, ela não está limitada apenas à igreja. Deus faz chover tanto sobre o crente quanto sobre o descrente. Eu acho que você nunca viu a chuva caindo só no seu quintal, enquanto que lá no quintal do ímpio não estava chovendo. Deus faz chover sobre todos, o sol a cada dia nasce, brilha para todos. Mas a salvação, Deus concedeu apenas ao seu povo. Somente aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador têm a segurança, têm a confiança da eternidade ao lado de Deus. E isso não é promessa de pastor, isso é promessa do Deus Todo-Poderoso. Deus é bom para todos. Lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos 44 e 45, quando o Senhor estava ministrando o sermão da montanha, Ele disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ore pelos seus inimigos, mas não apenas ore, ame. Ah, pastor, é tão difícil amar quem me magoa, quem me maltrata. Ore, peça que o Espírito Santo de Deus possa trazer paz ao seu coração, apesar de toda a tribulação que você está vivendo. Saiba que até mesmo na hora da sua morte, o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente, querido, se possível, a gente faria o contrário: Pai, manda fogo e queima todos esses ímpios, né? Mas o Senhor estende o seu perdão, o seu amor. Como está a nossa relação no trabalho, na vizinhança, com os nossos parentes, até mesmo dentro de casa? Meu Deus, às vezes, parece que o inimigo maior é aquele que está do nosso lado. Às vezes briga entre irmãos do mesmo sangue. Ah, Deus, como nós precisamos mudar, como nós precisamos beber da bondade de Deus para nossas vidas. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 11, disse: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. O prazer de Deus não é a morte, a condenação do ímpio, mas que eles também se desviem dos seus caminhos maus e possam viver a verdadeira vida. Assim como nós, queridos,
porque nós outrora estávamos nessa mesma realidade, vivendo distante dos caminhos do Senhor, mas o Senhor nos alcançou com o seu perdão, o Senhor nos atraiu a Ele com laços de amor, e na sua bondade, nós temos a esperança de um novo tempo, e esse novo tempo é para a sua vida hoje, mas é também para o amanhã, porque a Bíblia diz que o Senhor voltará, e virá buscar a sua noiva, uma noiva preparada, uma noiva adornada, para esse grande encontro com o Senhor. O Deus, querido, que é perfeitamente santo e justo, Ele tem uma disposição de boa vontade, até mesmo para com os homens maus, e embora Ele vá punir os pecadores que não se arrependam, Ele não tem prazer nisso, Ele não tem alegria, mas Ele faz cumprir a sua justiça por amor do seu Filho. O Deus bíblico é um Deus bondoso, que deseja o bem para toda a sua criação, mesmo que tantas vezes a sua criação o rejeite, mesmo que tantas vezes os homens a quem Ele tanto ama, lhe deem as costas. Mas em terceiro lugar, queridos, nós não merecemos a bondade de Deus. A Bíblia ensina que a criação exibe a glória de Deus, como está lá no Salmo 19, verso 1, e isso inclui a imagem de Deus na humanidade. É claro que a imagem de Deus no homem está manchada pelo pecado, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versos 19 a 22, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não é apenas o homem que sofre o efeito do pecado, mas a natureza como um todo também geme, por conta do mal que assolou este mundo. Mas haverá um tempo, haverá um novo tempo, e como o Apocalipse nos declara, haverá uma nova terra, e essa terra estará totalmente purificada dos efeitos do pecado, porque aí nós não teremos mais esse corpo corruptível, mas teremos um corpo incorruptível, e estaremos na presença do Senhor. Tudo isso, queridos, revela que nós não merecemos de fato a bondade de Deus. Se nós realmente meditássemos detalhadamente nas Escrituras, nós perceberíamos que o nosso pecado nos afasta de Deus, mas não apenas isso, o nosso pecado é merecedor de condenação, mas o seu amor, a sua bondade é que nos alcança. E aí alguém poderia dizer assim: ah, pastor, mas por que eu? Porque eu fui alcançado pela bondade de Deus. Eu que vivia metido no pecado, e aqui a gente tem os exemplos mais diversos, pessoas que eram viciadas no álcool, em droga, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que mentiam, todos nós cometemos, todos nós éramos merecedores da condenação eterna, mas aprove a Deus nos alcançar com o seu perdão. Por quê? Talvez algumas respostas nós não tenhamos. Por que que você foi alcançado pelo perdão de Deus? Por que que o Espírito Santo, naquele dia em especial, quando o apelo foi feito, você veio à frente, você recebeu a oração da confissão, da libertação, ou você leu um panfleto, você leu um folheto, e aquela mensagem te impactou, ou porque você ouviu o testemunho do seu cônjuge, do seu amigo, no trabalho, na escola, em casa, e aquilo fez toda a diferença. Eu não tenho todas as respostas, mas a única coisa que eu sei, é que eu não sou merecedor do amor, da bondade, do perdão de Deus, mas mesmo assim Ele me amou primeiro. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, diz que cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e somos arrastados e por ela seduzidos. A cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vocês se lembram que quando Paulo está dando as instruções acerca da ceia, lá na carta aos Coríntios, ele fala que aquela igreja, que era uma igreja por ele que era tão amada, mas não amada por Paulo, amada por Deus, aquela igreja que
tinha tantos dons espirituais, mas ao mesmo tempo aquela igreja tinha pecados, alguns pecados grosseiros no meio da igreja. E aí Paulo, enquanto está ministrando acerca da ceia, ele fala que por conta disso, há muitos que dormem. E o sentido de dormir não é que os irmãos estivessem tirando, né, um cochilo na hora da pregação, né? Por isso que de vez em quando eu dou um grito, né? Mas não é isso não, irmãos. Paulo está dizendo que aqueles que dormem no sentido da morte espiritual. Pessoas que estavam na igreja, mas que não estavam no Senhor. Faziam parte da membresia da igreja, mas não faziam parte do reino dos céus. Era o joio no meio do trigo. E Paulo então alerta aquela igreja, alerta esses irmãos. O Senhor traz esse alerta de Deus para as nossas vidas hoje, que apesar da bondade de Deus, o Senhor trará o seu juízo, até mesmo sobre aqueles que o rejeitam na casa de Deus. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. E nesse dia, o Senhor afirma que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e juntamente com os que estiverem vivos, serão arrebatados aos céus, ao encontro do noivo. Essa é uma esperança, essa é uma certeza, essa é uma segurança que o mundo não tem. O mundo vive cada dia na expectativa da sua morte. Nós vivemos na expectativa da nossa vida, porque nós sabemos que no momento que fecharmos os olhos deste mundo, o abriremos na glória, na presença do nosso Deus. Essa é a segurança que Ele nos dá, queridos, que o mundo não entende. É por isso que nós precisamos levar essas boas novas, como um dia elas também nos foram apresentadas. Nós vimos que Deus é bom no sentido moral, ou seja, que não há maldade nem pecado nele. Nós vimos que a bondade de Deus e o seu amor são inseparáveis, estão sempre juntos. E por último, nós vimos que nós não merecemos a bondade de Deus. Mas eu quero apresentar a você 10 maneiras de reconhecer a bondade de Deus no dia a dia, para que você valorize essa bondade de Deus e seja grato a Ele. Quando você estiver murmurando, quando você estiver reclamando, quando você estiver abatido, combalido, você possa lembrar-se dessas 10 passagens que nós vamos ler nessa noite. A primeira coisa, queridos, reconheça a bondade de Deus na natureza. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 31, lemos: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. O nosso Deus é um Deus criador, e Ele falou para que o mundo existisse, e o mundo existiu, e no 6º dia, Ele o declarou que tudo era muito bom. Cada dia da criação, ao final da criação daquele dia, Deus diz que o que Ele fez é bom, mas ao final do 6º dia, Ele disse que tudo é muito bom. Queridos, em cada estação, em cada local ao redor do globo, Deus é intencional em cada nota da natureza e propositalmente nos cerca com lembretes magníficos de sua fidelidade e bondade. Eu gosto muito de ambientes frios. E aí, eu quando era mais novo, né? Há pouco tempo atrás, claro, eu ficava pensando, meu Deus, por que o Ceará é tão quente? Por que não neva? Assistir aqueles filmes, né, na televisão, via neve, né? Eu tenho uma simpatia muito grande por neve. Nunca vi neve, mas eu creio que eu vou ver, nem que seja na glória. Pois, muito bem. E aí, eu ficava pensando, por que aqui não tem neve? Aqui é um solzão, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo, viajando pelo interior de São Paulo, tudo verde, aquelas coisas tão bonitas. E aí a gente viaja pelo interior, quando chega mais ou menos setembro, outubro, está seco, aquela coisa de rachar. Meu Deus, quando se vai de ônibus que não tem ar-condicionado, glória a Deus, se abre a janela e ainda fica soprando e se abanando, né? E aí a gente fica, mas queridos, cada lugar Deus criou com um clima. Há uma natureza específica para cada ambiente. Há animais que atuam durante o dia, outros à noite. Há animais que são da terra, outros são da água, e outros voam. Tudo foi pensado por Deus, cada ambiente. Eu gosto de assistir documentários sobre animais na TV, e às vezes nos locais mais inóspitos, no deserto, onde você imaginaria que não teria vida, ali tem vida.
ou se você vai nos mais altos cumes, no frio de rachar, ali tem vida. Cada ambiente, Deus criou, e Deus criou o homem, com a capacidade de interagir em todos esses ambientes. Você vai no deserto do Saara, está lá o homem andando, né? Você vai lá no polo, está lá os esquimós, os homens também andando. Em todo lugar, Deus nos deu a capacidade de nos adaptar. Queridos, tudo isso mostra o cuidado de Deus em toda a natureza. Olhe para a natureza, contemple uma flor. Às vezes você está em casa, você vê um beija-flor, meu Deus, que coisa linda. Olhe, contemple a beleza das coisas ao seu redor. Agradeça a Deus. Não apenas isso, reconheça a bondade de Deus nas pessoas. Lá em Romanos 8:28, o Senhor diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós somos criados à imagem de Deus para glorificá-lo, e Ele tem bons planos para nós. Olhe para as pessoas e reconheça nelas a bondade de Deus. Nós vivemos num mundo tão violento, que a gente só reconhece a maldade no outro, mas contemple a bondade de Deus nas pessoas, e saber que o Senhor tem cuidado não apenas da sua vida, mas do seu lar, suprido as suas necessidades. Ele faz isso por amor a você. As pessoas, queridos, em nossa vida são parte do propósito de Deus para nós. Algumas são feitas para soprar vida e amor em nós, e outras são feitas para compartilhar a esperança e o amor de Jesus com elas. Você já foi abençoado um dia porque alguém lhe compartilhou o grande amor de Deus, e hoje você tem também a condição de testemunhar do grande amor e bondade de Deus para com outras pessoas. Terceiro, reconheça a bondade de Deus nas orações respondidas. O salmista, no Salmo 34, verso 8, diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui o salmista está orando. A gente precisa lembrar que os salmos são orações, são momentos de adoração a Deus, e as orações respondidas, queridos, nos lembram da bondade de Deus. O salmista, o rei Davi, que escreveu o Salmo 34, ele faz em referência a uma situação de perigo em que ele se encontrava. O seu ponto de vista é crítico, porque a bondade de Deus pode ser encontrada não apenas quando as bênçãos são óbvias, mas também quando o mundo desaba ao nosso redor. Eu sei que é muito fácil a gente ver a bondade de Deus quando as coisas estão bem, quando estamos bem de saúde, quando as nossas finanças estão equilibradas, quando está tudo bem dentro de casa. Mas até mesmo nos momentos de crise a gente pode ver a bondade de Deus, porque Ele não nos desampara. Ele é aquele ombro amigo aonde nós podemos declinar a nossa cabeça e chorar a nossa dor, e saber que Ele cuida de nós. Deus ouve nossas orações, e Ele é movido pelas orações dos justos. Quarto, reconheça a bondade de Deus na verdade de sua palavra. Lá em Timóteo, capítulo 4, versos 4 e 5 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amados, a oração diária e o tempo na palavra de Deus são cruciais se nós quisermos testemunhar e experimentar a bondade de Deus. O problema é que a gente não tem mais tempo de orar, a gente não tem mais tempo de ler a Bíblia. Não é por conta das atividades profissionais, não. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que saem muito cedo, às vezes ainda está escuro e o irmão ou a irmã já está se organizando para ir para o trabalho. Não é porque você chega muito tarde também e às vezes cansado, mas é porque o tempo livre que a gente tem, queridos, nem sempre é ocupado com aquilo que edifica a nossa vida. Nos tempos que nos sobram, ao invés da gente ter um tempo de devocional com Deus, a gente corre para a TV, a gente corre para a internet, a gente corre para o futebol, a gente corre para tudo, menos corre para a presença de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não possa assistir um bom filme, que você não possa assistir um bom jogo, que você não possa ter um bom cochilo. Tudo isso é bênção, e você e eu somos merecedores disso. Mas precisamos lembrar quem deve ser prioridade na nossa vida. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos, queridos, entender o valor que a palavra de Deus e a oração têm na nossa vida.
Continuamente, a gente tem falado aqui sobre devocional, sobre a importância de o casal, da família, ter o seu tempo devocional. A gente sabe que devemos ensinar os nossos filhos no temor do Senhor, para que quando eles envelhecerem, nem venham a se desviar dos caminhos de Deus. Mas infelizmente a gente abdica desse tempo, a gente não investe, aí o menino cresce, engrossa o cangote, e aí não quer mais vir para a igreja, não quer mais saber de ler a Bíblia, e aí a gente vai e diz assim: ah, pastor, dá o teu jeito agora, está aí o menino. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Já é difícil concorrer com esse mundão aí. A gente sabe que o mundo procura de todas as formas tirar a nossa comunhão com Deus, e não é diferente com os nossos filhos. Mas e aí se a gente der essa oportunidade? Outro dia eu estava visitando um casal aqui da igreja, e o irmão não estava em casa, estava só a esposa. E aí eu perguntei: cadê o irmão? Não, ele foi jogar bola ali na pracinha com os meninos. Que coisa boa! O que a gente vê hoje é o pai ou a mãe pegando no celular, para o menino ficar ali, encostado ali. Não interage mais, não tem relacionamento, não brinca, não conversa, não está junto. Queridos, a gente precisa desenvolver bons hábitos, bons relacionamentos. Esse é o maior investimento que nós fazemos na nossa herança, nos nossos filhos. A palavra de Deus procura mostrar a importância da palavra e da oração na vida do crente. Por isso que Deus é bom, porque Ele nos permite orar e ler a palavra. Eu sigo um pastor, amigo nosso, que é pastor Homero, e ele trabalha na Jordânia. Ele sempre posta mensagens no Instagram, e ele fala da dificuldade em países da África e da Ásia, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. A gente tem a palavra de Deus impressa, a gente tem a palavra de Deus na internet, a gente tem a palavra de Deus com tanta facilidade, e nós não a valorizamos, e aqueles irmãos às vezes se apegam a um livro da Bíblia, porque não tem acesso a toda a Bíblia, às vezes o único capítulo que transcreveram na mão, e guardam escondido, para que os outros não vejam. E nós temos toda a liberdade, não apenas de consumir a palavra, de mastigá-la, de trazê-la ao nosso coração, mas também de levá-la aos outros, e a gente se omite, a gente se nega a fazer isso. Quinto, reconheça a bondade de Deus em suas bênçãos. Lá no Salmo 31, verso 19, diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Queridos, reconheça a bondade de Deus nas suas bênçãos, como Deus tem derramado a sua bênção sobre a sua vida. Quando deixamos as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, vemos as coisas boas que Deus tem para nós. Porém, tantas vezes nós nos distraímos com ídolos, ou seja, qualquer coisa que prende a nossa atenção mais do que Deus. Não é meramente uma imagem, mas às vezes são coisas que tiram a nossa atenção do Senhor. É difícil para nós reconhecer as coisas boas que Deus tem para nós, como se nós trocássemos por algo de menor valor. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus fala de um homem que ia passando pelo campo e encontra um tesouro, e ele vai, vende tudo que tem e adquire aquele campo? Pois, queridos, assim é a palavra de Deus, isso é a bondade de Deus na nossa vida, é algo que tem um valor, e a gente não valoriza. Sexto, reconheça a bondade de Deus em sua providência, provisão. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que Deus deseja para nós. Os planos de Deus para o Senhor é para nos fazer prosperar. Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas as dívidas estão se acumulando lá em casa, os galegos batem na porta todo dia para receber a mensalidade. Que prosperidade é essa? Queridos, se você não está sabendo administrar bem as suas contas, é outra coisa, não coloque nas costas de Deus não. A gente tem mania de tudo dizer: Deus dá os teus pulos aí. A gente faz as besteiras e aí quer colocar nas mãos de Deus depois o nosso fracasso, a nossa derrota. Precisamos, queridos, reconhecer a bondade de Deus na sua providência diária, na sua provisão, no pão de cada dia. A oração que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos é de petição: dá-nos o pão de cada dia. Não é o pão de amanhã, não é o pão da próxima semana, mas é o pão de cada dia. É saber que nós dependemos diariamente de Deus.
O cuidado de Deus conosco é constante, é em cada momento. Isso não quer dizer que você esteja blindado, que você esteja imune, que você esteja livre de problemas. Pelo contrário, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas esse mesmo Jesus declara: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o Senhor que nos dá força para prosseguir, mesmo quando tudo parece um caos. É o Senhor que nos dá a luz para o nosso caminho, quando tudo ao nosso redor está em trevas. Queridos, a providência de Deus, ela é contínua nas nossas vidas. Sétimo, reconheça a bondade de Deus em sua respiração. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Queridos, cada respiração é um presente de Deus. A verdade é que a gente precisa agradecer, amados. A gente acorda, a gente abre os olhos, e às vezes a gente faz isso tão no automático, que a gente não dobra os joelhos para agradecer a Deus, né? Poder dizer: Senhor, obrigado por mais esse dia, de poder ver esse solzão quente, Jesus, mas graças a Deus por ele, graças a Deus por estar aqui ao lado da minha família, de poder ir para a igreja. Queridos, a gente tem um coração agradecido, né? Não levante: ai meu Deus do céu, eita Deus, ixi, Jesus, é tanta coisa para fazer, meu Deus, eu não vai dar conta, eu não vou dar conta, meu Deus do céu. Não, tem um coração grato a Deus, né? Pelo ar que você está respirando. Você não é merecedor. Eu já falei isso algumas vezes, queridos, quando eu estava com Covid, uma das minhas piores crises, que foi a última, eu puxava o ar e eu não conseguia, era como se eu me esforçasse para respirar, e por mais que eu puxasse, não tinha nada. Meu Deus, era algo desesperador. E aí, agora a gente está respirando e a gente nem percebe o valor que é o ar que nós respiramos. Precisamos ser gratos a Deus pela sua bondade. Reconheça a bondade de Deus em seu perdão. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Reconheça a bondade de Deus quando você se ajoelha e pede o perdão de Deus. Senhor, perdoa as palavras que eu proferi, que entristeceram o teu coração. Meu Deus, eu falei esse palavrão, Jesus tem misericórdia. Senhor, perdoa as vezes que eu fui grosseiro, ingrato, malcriado, indelicado, murmurador. Senhor, tem misericórdia quando os meus olhos me puxaram para ver coisas que não agradam a Ti, que maculam a Tua santidade. Meus irmãos, a gente tem que valorizar esse tempo, momento de contrição, de quebrantamento, de arrependimento. A gente não pode colocar no saco assim, dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, e já vai dormindo. Não houve arrependimento, é uma reza isso aí. Não houve quebrantamento, você não sentiu o peso do pecado que você cometeu, você não viu o quanto aquilo entristeceu o coração de Deus. Todo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por amor a você, e você simplesmente chega: ah, Senhor, dá um jeito aí, me perdoa mesmo, não tem jeito não. Só casca grossa, é o meu jeito. Que história é essa? Deus veio para nos mudar por completo, queridos. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. E se há alguma coisa na nossa vida que não foi mudada ainda, peça a misericórdia de Deus para mudar. Essa coisa que pau que nasce torto, morre torto, queridos, isso era lá fora. Aqui o pau é endireitado, aqui a árvore segue o caminho de Cristo. O perdão de Deus revela a sua bondade, mas o perdão, queridos, ele, além de nascer de Deus, ele vem para nos alcançar. É por isso que esse perdão, ele tem o poder de transformar a nossa vida, de mudar coisas em nós, que até então era um motivo de condenação. Talvez você fosse conhecido pelos seus amigos como um bebum, como um adúltero, como um jogador inveterado. Mas hoje, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Apesar do pecado de Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque houve arrependimento, mudança. 9, reconheça a bondade de Deus em atos de gentileza. O Salmo 145, verso 9 diz: o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Atos cotidianos de gentileza são prova da bondade de Deus.
A gente precisa ser gentil, chegar. A gente teve uma reunião com a liderança aqui na quarta-feira, e eu disse para os irmãos, olha, é maravilhoso a gente ser reconhecido como uma igreja acolhedora, isso é bênção de Deus. Mas não apenas quem está na recepção, você chega, vê uma pessoa que está nos visitando, que você não conhece, vai até essa pessoa, opa, tudo bem, meu nome é Alex, como é o seu nome? Está nos visitando? Não, já veio aqui outras vezes, que coisa boa, está gostando da igreja? Glória a Deus, conversa com essa pessoa, interage. Às vezes tem pessoas que chegam aqui, sentam, participam do culto, vão embora, ninguém chega nem perto para dar um alô, para saber como é que está, como é o nome dessa pessoa. A gente tem que interagir, isso é amabilidade, isso é gentileza, esse é um cuidado. 10º, reconheça a bondade de Deus na cruz. E aí nós finalizamos com João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior ato de bondade de Deus para com a nossa vida, e o nosso maior ato de bondade para com as pessoas aí fora, é testemunhando de Cristo para elas. Você quer ser bondoso com alguém? Além de levar o cafezinho, além de oferecer um pouco de arroz, além de ser amável, além de ser educado, fale de Jesus para essas pessoas. Mas não fale de Jesus sendo um mau caráter, sendo um murmurador, sendo um brigão na sua vizinhança, não. Dê um bom testemunho, porque na hora que você falar de Jesus, sendo um bom testemunho, tendo um bom testemunho, sendo um verdadeiro crente, a palavra de Deus vai fluir com mais facilidade. As pessoas vão entender que Cristo, antes de mudá-la, mudou você primeiro. Vai ser muito mais receptível à palavra de Deus, à bondade de Deus. Queridos, a bondade de Deus é isso. É o amor de Deus fluindo na nossa vida e através de nós para outras pessoas. Deus, Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. E a sua bondade se manifesta através das nossas vidas. Que Deus possa abrir os teus olhos e o teu coração, para que você entenda cada vez mais das promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria...